palavra de Deus lá em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto aqui, queridos, ele remonta, ele vai lá atrás. O apóstolo Paulo falando com a igreja, ele vai lá no Velho Testamento para falar sobre Moisés, sobre aquele momento quando Moisés, ele se encontrava com o Senhor, e ele ficava face a face com Deus. Então houveram momentos marcantes em que Moisés estava diante da glória do Senhor, quando ele recebeu as tábuas da lei, quando ele recebeu os mandamentos de Deus, e ele descia do monte para se encontrar com o povo. E a palavra de Deus nos ensina que o contato de Moisés com a glória de Deus fazia com que o seu rosto brilhasse, com que o seu rosto resplandecesse. Mas só que depois de um tempo, aquele brilho ia acabando. E aí o que acontece? Moisés colocava um véu para que os israelitas não vissem que aquela glória, aquele brilho que ele havia adquirido por estar na presença de Deus estava se esvanecendo. Ou seja, o véu servia para esconder o fim daquilo que era passageiro. E quando o apóstolo Paulo traz isso para nós como igreja hoje, ele está dizendo que, diferente de Moisés, nós vivemos com o rosto descoberto diante de Deus. Nós não vivemos mais debaixo de uma aliança antiga, nós não vivemos mais debaixo de uma aliança que já se passou, uma aliança firmada na lei. Nós estamos hoje debaixo da graça, e como um espelho nós refletimos a glória do Senhor pelo poder do Espírito Santo, de modo que nós vamos vivendo a transformação na nossa vida de glória em glória, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos refletir no mundo a glória de Deus, para que possamos refletir no mundo a presença de Deus na nossa vida, como um espelho reflete a imagem daquele que está diante dele. Queridos, eu quero pensar aqui inicialmente nesse culto, um espelho. Todas as manhãs você vai para o espelho, né? Quantos aqui acordam de manhã, vão escovar os dentes e geralmente olham no espelho? Levanta a sua mão. Ok? E o espelho, ele não te engana, ele mostra para você como você está. Se o seu cabelo está embaraçado, você vai ver que ele está embaraçado. Se os seus olhos estão inchados, se tem remela no cantinho do olho, o espelho vai dizer para você. Ou seja, ele vai mostrar quem você é e como você está. Então o espelho, ele reflete a imagem de quem nós somos. No caso de nós sermos espelhos que refletem a glória de Deus, a nossa vida deve refletir quem? O Deus que nós servimos. Quando as pessoas olham para nós, elas devem ver em nós a imagem de Jesus, elas devem ver em nós o amor de Jesus, elas devem ver em nós as atitudes que Jesus teria se ele estivesse no nosso lugar, porque nós fomos deixados na terra para refletir a glória de Cristo, para sermos portadores da glória de Deus. E para que eu e você possamos refletir a glória do Senhor como um espelho, algumas coisas são importantes na nossa vida. A primeira coisa importante é que um espelho precisa estar limpo, para que ele possa refletir bem a imagem daquilo que está diante dele. Então a nossa vida precisa estar limpa. A gente precisa limpar a nossa vida. Eu imagino que quando você está lá no banheiro e você toma aquele banho quente, depois você vai olhar no espelho e você consegue ver a sua imagem com aquele vapor que enche o banheiro. Você tem que limpar, você tem que passar um pano ali
para que aquele espelho possa novamente ter, vamos dizer assim, a condição de refletir novamente a imagem, porque ele está embaçado. E muitas vezes, queridos, tem muitos crentes embaçados, vivendo uma vida cristã cuja a imagem de Deus nele está embaçada, a imagem de Cristo nele não está clara, não está nítida. Por quê? Por causa da sujeira. A sujeira impede a imagem de Cristo de se manifestar de maneira clara, de maneira contundente, de maneira nítida nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos limpar a sujeira que está na nossa mente. Crentes têm pensamentos sujos, irmãos? Sim ou não? Não deveria, mas tem. Quero ver quem não tem. Quem que nunca que pensou em esganar alguém? Pegar alguém pelo pescocinho e dar uma chacoalhada? Não pegou, mas pensou. Mas pensou, né? Quem nunca pensou, talvez aqui, em mentir para se livrar de uma situação que iria colocar você numa condição delicada? Quem é que nunca pensou mal de alguém ou julgou alguém? Quem aqui, irmãos, nunca pensou ou desejou algo que não deveria desejar, e aquilo ficou na mente, ficou no coração? E nós precisamos limpar a nossa vida. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, um copo que precisa ser cheio de óleo, que representa o Espírito Santo, mas ele tem água suja. O que você precisa fazer para encher aquele copo com óleo? O que tem que fazer, irmã Helena? O copo está cheio de água suja, e a gente tem que encher ele com óleo. O que tem que fazer? Tem que tirar a água suja. E às vezes nós temos que tirar a água suja do orgulho, temos que tirar a água suja do egoísmo, temos que tirar a água suja da fofoca, da maledicência, da língua comprida, né, da nossa vida. Temos que tirar. Como é que a gente vai se encher do Espírito Santo com sujeira na vida, né? Às vezes nós temos que fazer uma limpeza, uma faxina na nossa vida, como um espelho para refletir nitidamente a imagem daquele que está diante de nós. Nós temos que estar limpos. Um espelho sujo não vai fazer o seu papel bem feito, né? E uma outra situação, para que nós possamos refletir a glória de Deus, nós temos que estar diante de Deus. O espelho só pode refletir aquilo que está diante dele. Por exemplo, se eu pegar um espelho aqui, colocar na direção da irmã Elir, qual é o reflexo que vai aparecer no espelho? Da irmã Elir. Mas se eu pegar esse espelho e virar ele para a parede, eu vou conseguir ver a imagem da irmã Elir nessa direção? Não vou, porque ele não está direcionado para ela, está direcionado para uma outra situação. Se nós queremos refletir a glória de Deus, nós temos que ter um coração direcionado para Deus. A nossa mente, a nossa vontade, o nosso querer, tudo tem que estar direcionado para o Senhor, para a vontade de Deus. Como que eu vou refletir Deus se o meu coração está direcionado para o mundo, para as coisas do mundo, para aquilo que desagrada ao Senhor? Então aquilo que está diante de mim e que eu estou buscando é aquilo que vai aparecer na minha vida, é aquilo que vai refletir na minha vida. Então que nessa noite eu e você possamos colocar a nossa vida diante do Pai, colocar a nossa vida diante de Deus. Irmãos, domingo essa igreja estava cheia. Eu comprei mais 8 cadeiras e coloquei aqui durante a semana, porque Deus falou a mim assim: vai encher a minha casa no domingo. E não deu outra, irmãos. Veio gente, encheu. Deus moveu uma unção neste lugar. Deus desceu uma unção nesse culto de domingo à noite, que eu fiz o apelo no final, 2 pessoas se converteram a Jesus. Teve choro, teve quebrantamento. Foi um mover assim profundo do agente de Deus no coração das pessoas. Mas o culto, desde o momento que ele começou, com a direção do Ricardo, passando pelos louvores,
até chegar o momento em que eu tive a oportunidade de pregar a palavra, e Deus já tinha me falado que aquela palavra iria ser uma palavra muito forte. Deus já havia falado no meu coração. Eu até falei assim, ó, quem tiver pessoas não crentes, traga domingo à noite, porque Deus vai falar. E Deus falou, e Deus moveu. Então nós temos que, irmãos, entender o que Deus quer fazer. Nós temos que entender o mover, o agir do Espírito Santo. Os louvores. Eu tenho um canal ali da igreja, do YouTube, dos vídeos são acessados. Esse vídeo do louvor de domingo agora está sendo super acessado, né? Então eu controlo ali mais ou menos os acessos, as visualizações dos louvores, das pregações, e a pregação também está sendo bastante acessada. Então a gente vê que aquilo está falando o coração das pessoas, falando os louvores, a palavra, os louvores da palavra. Então foi muito forte, né? Realmente Deus moveu aqui de uma maneira muito forte, e é o que a gente quer o Senhor movendo neste lugar. Então nesse momento eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar, louvar ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Queremos te dar honra, glória, louvor e adoração. Que a tua glória venha encher este lugar, que a tua presença santa venha inundar os corações, ó Pai, de todos que estão aqui nessa noite. Que a tua palavra venha, ó Deus, encontrar guarida em nossos corações nesta noite em que o teu servo, o irmão Ricardo, estará ministrando a palavra. Pai, manifesta a tua presença, a tua glória no nosso meio. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém